Vamos todos ficar de pé para ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 8. Nós vamos ler até o verso 26. Segundo Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 26, a Bíblia diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chegando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio de meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco essa noite mais uma vez, Pai. Nós lemos a Tua palavra e nós queremos entender, ouvir a Tua voz, receber orientação, direção para a nossa vida, palavra que liberta, que transforma. É dessa que precisamos. Não estamos aqui para ouvir filosofias e doutrinas de homens, mas ouvir a voz do Senhor. Ela nos interessa, nós queremos ouvi-la e queremos obedecer. Portanto, eu te peço, fala conosco, usa a minha vida, meu Deus, como instrumento em tuas mãos, dá-me unção do teu Espírito, para que eu possa ministrar a tua palavra, e todos nós sejamos abençoados por ela. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui nessa história que eu creio ser bem conhecida pelos irmãos, que já leram a Bíblia, já se depararam com esse texto, algumas coisas importantes no comportamento dos personagens. Eu creio que quando a Bíblia nos mostra uma história, ela não está apenas querendo que a gente aprenda uma história bíblica qualquer para a gente contar para os outros. Não, ela está nos trazendo alguns ensinamentos. Através do comportamento das pessoas, do relacionamento com Deus, Deus nos fala da maneira como nós devemos ser, da maneira como nós devemos agir. Então nós vemos nesse texto, entre outras coisas, acontece aqui um milagre. Não sei se você percebe o milagre no texto, porque diz aqui o versículo 14,
que quando o profeta perguntou o que se podia fazer por ela, ele disse que ela não tinha filho, seu marido era velho. E a mulher já estava conformada com esta situação, mas sob a palavra do profeta, 1 ano depois, o milagre acontece e ela então dá à luz a um filho. E depois também desse milagre de dar à luz a um filho, já com a idade avançada do seu marido, vai acontecer um outro milagre que a gente não leu, porque nós paramos de ler no versículo número 26, mas se você ler comigo no versículo 32 em diante, diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. O menino que estava morto, que morreu provavelmente por insolação, segundo a narrativa bíblica, ficou um tempo naquele estado, porque ela foi até o profeta, andou com cavalos, não foi rápido, foi um processo demorado. O profeta voltou até a casa dela, muito tempo depois do menino morto, ele ressuscitou. Um milagre. A vida do menino e a ressurreição do menino retratadas aqui nesse texto. Mas entre esses 2 milagres, e a gente poderia gastar um bom tempo aqui falando sobre esses milagres, falando sobre como o poder de Deus é maravilhoso, sobre como Deus é grandioso. Caberia também nesse texto falar dos milagres. Mas entre os 2 milagres, a gente encontra comportamentos de pessoas que nos chamam a atenção e que podem trazer algumas lições para nós. O primeiro comportamento que chama a atenção nesse texto, eu não sei se você percebeu à medida que a gente lia, mas foi a indiferença do pai da criança. Desse homem que já era velho, que teve um filho na sua velhice, mas ainda era trabalhador, trabalhava, mas você percebe nos diálogos aqui citados que era um homem completamente indiferente. Veja, o versículo 8, onde a gente começou a ler, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, eles eram pessoas de posses, a qual o constrangeu a comer pão. Ela deu pão ao profeta, e aí todas as vezes que ele passava por lá, era bem-vindo em sua casa, entrava para comer. Ela então tomou a iniciativa e disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E pelo que diz o versículo seguinte, isso aconteceu, isso foi feito. Mas não há aqui na narrativa nenhuma menção à palavra do marido. Se ele disse sim, se ele disse não, se ele argumentou, se ele deu alguma opinião a respeito. Você percebe que é uma pessoa indiferente, que é uma pessoa que escuta, mas para ele tanto faz como tanto fez. Conhece alguém assim? Não olha para o lado, por favor. Tá? Mas existem pessoas assim. Existem pessoas indiferentes, que você fala com elas, e elas não ligam, não dão importância, não querem saber. Pode ir, faz o que você quiser, tá bom, né? Como quem diz: olha, tudo bem, né? É contigo mesmo. E foi mais ou menos assim que ele reagiu diante dessa proposta. Ao passo que a mulher é uma pessoa sensível. Primeiro, sensível espiritualmente, porque ela vê passar Eliseu e reconhece que ali está um homem de Deus, um homem abençoado. Ela decide fazer algo por ele. Ela primeiro lhe dá pão. Ela então tem um coração sensível, que se importa, que se interessa, que vê a necessidade do profeta. Depois oferece-lhe um lugar para repouso, para fazer da sua casa ali um ponto de parada para prosseguir na sua viagem, na sua caminhada. Porque é alguém que se importa. Ao passo que o marido não teve nenhuma ideia desse tipo.
não identificou em Eliseu nada de especial. Ou seja, uma pessoa, né, do mundo da lua, que não vê, que não sabe, que não se interessa e que não se manifesta. E simplesmente é uma pessoa omissa, então eu posso dizer assim. E muitos hoje são como esse homem. Muitos de nós, que talvez estejamos aqui essa noite, temos momentos assim, em que não fazemos de fato uma coisa errada, mas também não fazemos uma coisa boa. Não cometemos um erro, mas também não acertamos como devíamos acertar. Não cometemos um pecado, mas não fazemos o bem que poderíamos fazer. E a Bíblia diz que se torna pecado quando eu não faço o bem que eu poderia fazer. Então isso também é um erro. Essa omissão também produz em nós um erro, um pecado e um distanciamento de Deus. E muitas vezes nós somos levados por esse sentimento de simplesmente nos omitirmos, de assumir uma responsabilidade, de tomar para si um problema, de identificar uma necessidade, de fazer alguma coisa, como aquela mulher simplesmente fez e começa a nos ensinar aqui uma lição. Segue o texto, você viu comigo que Eliseu, impressionado com a sua generosidade, resolve de alguma forma beneficiá-la, fazer algo em favor dela, grato por sua hospitalidade, e aí, querendo saber da sua necessidade, fica sabendo que ela não tem um filho. Embora ela mesma não fale para o profeta a necessidade. Você viu aqui quando leu comigo? Quando ele pergunta o que precisa fazer, o que poderia fazer, ela não diz isso para ele. Ela não vai dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela simplesmente diz, não, eu sou uma pessoa comum, eu não preciso de nada, está tudo bem, não estou fazendo por interesse. Está pegando a lição dessa mulher? Está entendendo a diferença entre ela e o marido? Está começando a perceber o comportamento que Deus quer nos ensinar? Ela não está interessada, ela não está fazendo bem porque identificou, olha, ali está um homem de Deus, de repente eu vou ganhar alguma coisa o beneficiando. Aquele sentimento de toma lá da cá não está presente no coração dela. Mas mesmo assim o profeta, inspirado por Deus, decide abençoá-la, e versículo 18 diz que um filho nasceu e esse filho cresceu. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Olha mais uma vez a reação do pai. O menino vai trabalhar com o pai no campo, na colheita, sol a pino. De repente o menino tem um sintoma, provavelmente de insolação, sol na cabeça, muito forte, pouca água, desidratação. E ele diz, ai, minha cabeça. O pai faz o quê? Vai lá, corre, abraça o menino, passa a mão, dá uma água para ele? Não. Ele chama um dos seus funcionários e diz, leva esse menino lá para a mãe dele. Não é isso que ele fez, irmãos? E o que é isso? É razoável? Isso é correto? Isso é o melhor a ser feito? Isso mostra o interesse do pai? Muito pelo contrário. Isso só comprova o que eu disse antes, a sua indiferença. Não vou me envolver. Não é problema meu. Não vou botar a mão nisso. Tenho coisas mais importantes para fazer. Alguém cuida disso por mim. Chama um funcionário, leva esse menino para a mãe dele. E essa indiferença, a gente não sabe, mas pode ter inclusive colaborado para a morte do menino. Talvez um atendimento mais pronto, talvez uma atenção mais imediata, mas ele simplesmente ignora a doença do filho. Ou seja, ele é um homem que ignora quando o mal se aproxima. E agora Deus quer falar conosco. Tem homens aqui na igreja essa noite que são responsáveis pelos seus lares. Amado, eu queria dizer a você e também a mim que Deus nos deu a função de sacerdotes do lar. Deus nos deu a função de protetores da nossa casa. Nós somos guardiãos do nosso lar. E aí nós temos que estar atentos ao mal que se aproxima. Nós precisamos identificar os sinais
de que o mal está chegando, porque o primeiro combate quem vai dar é o homem. Deus instituiu o homem com esta função de ser o protetor da sua casa. Mas para isso, o homem não pode ser indiferente, como está escrito aqui. Pelo contrário, ele tem que ser atento. Ele tem que ver o mal de longe. Mas esse homem não viu. Isso é uma dor de cabeça só. Leva ele para lá. A mãe que resolva isso. Ou seja, ele ignorou que o mal maior estava se aproximando. Ele ignora que há um perigo iminente cercando a sua casa. E também pelo que ele fez, veja, a bênção de um filho foi só para a mãe ou também foi para o pai? Quem é abençoado quando nasce um filho? É o casal, né, irmãos? Então, esse homem também foi abençoado por Deus. Diante das suas impossibilidades, Deus fez um milagre na sua vida. Mas ele ignorou também o milagre de Deus. Foi displicente com a bênção recebida de Deus. Veja como nós podemos ser displicentes, omissos, ignorando até as coisas maravilhosas que Deus nos deu. Deus te deu uma família. Não há nada mais maravilhoso do que esse presente que você que tem uma família recebeu de Deus. Você é homem de Deus. Deus te deu uma esposa. Deus pode ter te dado filhos ou não, mas a família que você recebeu foi uma bênção de Deus. E você precisa cuidar dela. Porque tudo que Deus nos dá deve ser cultivado e guardado, como disse Deus lá no Éden, a Adão e a sua esposa. A terra está aí, cultivem e guardem. É uma bênção, mas eu tenho que cuidar da minha bênção. E aquele homem foi displicente com a sua bênção. Ele foi displicente com o presente que Deus deu a ele. E por isso ele perdeu. Não esqueça que o final da história, aqui nesse momento, é que a criança morreu. Ele perdeu a bênção, o milagre que Deus havia feito na sua vida. E aí, irmãos, para a gente agora, todos, independente se somos homens e mulheres, será que nós temos negligenciado milagres? Será que nós temos jogado fora bênçãos que Deus nos dá por causa da nossa indiferença, por causa da nossa falta de envolvimento, porque a gente passa para o outro a responsabilidade que é nossa? Deus quer nos tratar com isso, porque isso é individual. Como eu tenho agido em relação às coisas que Deus tem me dado? Primeira coisa que eu preciso desenvolver em mim é a gratidão, o sentimento de gratidão. Porque eu não sou merecedor das bênçãos que tenho, das coisas que Deus tem me dado. Então eu tenho que ser grato demais a Deus. E se eu sou grato a Deus, eu cuido daquilo que Deus me deu. Então isso é uma lição que Deus nos dá através do comportamento errado desse homem. E veja que esse comportamento prossegue ainda no versículo 22. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Você percebe que quando o texto se desenrola, quando alguém, um funcionário, leva a criança para a mãe e a mãe tenta de alguma forma cuidar, já é tarde. A criança morre. O que a mãe faz com a criança? Ela sobe com a criança para o quartinho do profeta, onde Eliseu se hospedava, e deixa a criança na cama. Mais tarde ela encontra o pai e diz: olha, me dá aqui uns funcionários, me dá aqui uns animais que eu vou lá. Mas ele não perguntou da criança. Você percebe isso? Qual é o mínimo que você espera? Como é que ela está? O que houve com o nosso filho? Está bem? Está rindo? Está comendo? Se alimentou? O que houve com ele? Você consegue imaginar a pessoa assim, que sabe que alguma coisa está errada, depois encontra e... não sei, não quer saber. Cadê o menino? Não quer saber. Cadê esse menino que a gente voltou para casa doente? Ele simplesmente não pergunta pelo menino. Você percebe então a falta de interesse em todas as áreas, porque ele não se preocupa com nada.
Mas quando ela disse, eu vou ao homem de Deus, aí ele manifesta uma preocupação. Mas peraí, hoje não é dia de sábado, não é dia de festa, não é lua nova, por que você vai lá? Quer dizer, a única coisa que ele quer saber é se hoje é dia ou não de buscar a Deus. Mas ele mesmo não quer ir buscar a Deus, ele mesmo não quer saber do menino. Ele quer saber, hoje é dia de festa, hoje é dia de culto. Né? Sabe aquelas pessoas que vêm no dia do culto e olhem lá? Porque ele nem isso ia, né? Mas é essa a única preocupação dele. Ele não quer saber o que aconteceu com o menino, se morreu, se está bem, se está respirando. Completamente diferente. E aí a gente vê um exemplo ruim na Bíblia, de um comportamento ruim, que está descrito aqui, para que eu possa evitá-lo. Porque nós estamos sujeitos a ter o mesmo tipo de comportamento. Nós estamos sujeitos a agir como esse homem agiu, manifestar essa nossa indiferença. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, há aqui um outro comportamento da mulher, que a Bíblia não diz nem o seu nome, mas ficou identificada pela cidade onde morava. Morava em Sunem e é chamada de Sunamita, é derivado da cidade de Sunem, aonde ela habitava. E assim a Bíblia lhe chama. Nós não sabemos nem o nome dessa mulher. Mas o mais importante são as suas atitudes. Como eu disse a você no início, ela começa a impressionar por perceber a necessidade do profeta, por ter o desejo de servi-lo com os seus bens, por ter o desprendimento de ajudar, de perceber a necessidade da pessoa, e de querer fazer alguma coisa, porque há no coração dela uma sensibilidade, que não olha apenas para o seu mundinho, mas que vê a necessidade do outro. Por isso ela começa a ensinar para mim e para você, que ela não é indiferente como seu marido, porque a dor do profeta, o sofrimento do profeta faz diferença para ela. O sofrimento do outro, de alguma forma, a incomoda. E ela percebe que pode fazer alguma coisa. E se eu posso fazer, por que não fazer? Essa é a grande questão que nós precisamos responder para nós mesmos. Veja, Deus não nos pede nada impossível, porque o impossível é Deus quem faz. Mas tudo que a gente faz é possível de ser feito. E se eu posso fazer, por que eu não faço? É a primeira questão em relação ao comportamento dela. Mas ela não é assim, porque ela não é indiferente. Ela pode fazer, e ela vai, e ela faz. E ela faz sem interesses, como eu disse no versículo 13. Você vê que este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Sou uma pessoa simples. Não estou interessada, não estou fazendo porque quero outro tanto. Não tenho segundas intenções nas minhas boas ações. Outra lição para nós. Jesus já nos ensinou sobre isso, não ensinou, irmãos? Quando ele disse que uma das mãos não deve saber o que a outra está fazendo. Você lembra de Jesus falando sobre isso? O que quer dizer isso? Que eu não preciso ou não devo buscar recompensa pelo bem que eu faço. Eu não devo ser motivado a fazer algum bem pensando que aquilo vai me trazer de retorno. E essa mulher mostra também esse comportamento. O profeta pergunta, não é ela que buscou, ele mesmo oferece, posso fazer alguma coisa? Eu conheço o rei, eu conheço o comandante, eu posso de alguma forma te beneficiar? Ele disse não disse nada que ela precisava. Foi o próprio ajudante do profeta que chegou à conclusão do que ela precisava, mas não pela boca desta mulher. E essa é a razão dela ter sido uma mulher abençoada. Versículo 17 diz assim, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera.
Pensa comigo um pouquinho agora no coração dessa mulher. E queria certamente um filho, como muitas sonham, com esse benefício, que é uma bênção dada por Deus, mas algumas não podem, por um problema físico da própria mulher, por uma limitação do próprio marido, por um problema qualquer. Isso se torna um sonho. E essa mulher tem um sonho realizado que ela não deveria nem mais alimentar esperança sobre isso. E ela então é tremendamente abençoada por Deus. O milagre acontece, ela é alvo de um milagre. Você quer coisa melhor do que isso? E aí, irmãos, eu vejo todos nós na igreja, nós servimos a Deus, nós buscamos ao Senhor, e não há nada errado se a gente puder também receber de Deus um milagre. Talvez você esteja na igreja, não que você venha aqui só por causa disso, mas no seu desenrolar de vida, talvez você queira e precise de Deus um milagre. Algo que não está diante das suas possibilidades, algo que é impossível e que só Deus pode fazer. Não há nada errado em você pedir, clamar, colocar diante de Deus o milagre que você precisa. Mas esse é o ponto final da história. É quando o milagre acontece. Mas antes do milagre acontecer, eu preciso aprender a ser como a sunamita. Às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer transformar a nossa vida. A gente precisa do milagre, mas a gente não quer mudar as nossas atitudes. A gente acha que estamos vivendo, que está tudo bem e que Deus tem mais a que fazer, mesmo um milagre que eu preciso. Mas não, Deus quer tratar conosco, irmãos. E aí essa mulher aqui é uma inspiração, porque o milagre aconteceu na vida dela. Mas será que eu também não preciso ser como ela, uma pessoa mais sensível? Ou eu estou tão preocupado com o meu milagre que eu só penso no meu milagre e não tenho espaço para pensar em ninguém? Não tenho espaço para pensar na necessidade do outro? Não consigo servir a Deus com os meus bens? Não consigo compartilhar? Não consigo ser sensível? Não consigo ser interessado? E aí o milagre não vem. Mas essa mulher recebeu o que ela não pediu, irmãos. Ela não pediu, mas Deus sabia a necessidade do seu coração. E por que Deus atende a necessidade do coração? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa mulher se agradou de Deus. Essa mulher, ela tinha um coração nas mãos de Deus. Ela tinha propósitos que eram propósitos de Deus. Abençoar o homem de Deus. Ver a necessidade do outro. Servir a Deus com os seus bens. Ela estava pensando em Deus. E ela não pediu, mas Deus deu o que ela não pediu. Então é a lição que fica para nós, que talvez estejamos esperando um milagre também. Será que não tem nada para mudar no nosso comportamento, na nossa mentalidade, na nossa maneira de agir, de pensar? E aí não mudamos e depois reclamamos que Deus não faz milagres na nossa vida. Reclamamos que as coisas conosco não acontecem, mas também nós não somos como a sunamita. Talvez a gente esteja mais parecido com o pai do menino. E aí não há como um milagre acontecer. Embora ele mesmo tenha sido beneficiado, ele não deu valor ao milagre que recebeu. E essa mulher, irmãos, ela também tem algo que pode nos ensinar diante do pior. Porque a bênção foi o filho, e eu imagino o dia da alegria dessa concepção. Como foi a infância e o crescimento desse menino, e a Bíblia não diz com que idade ele morreu, mas provavelmente numa idade ainda criança, vai acompanhar o pai e volta e morre nos braços de sua mãe. E aí essa mulher vai me ensinar também como é que eu vou agir diante de uma fatalidade dessa. Diante de uma tristeza, da perda de uma bênção tão grande que Deus tinha me proporcionado. E aí a reação dela foi assim, versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. O que se passa no coração dessa mulher agora? Talvez se fosse com a gente
a gente ia chorar desesperadamente, meu filho, a bênção que Deus me deu, foi embora, morreu, não tem jeito, porque para a morte não há saída, e de repente a gente meio que se conformaria com aquela situação, e choraria bastante, e talvez reclamasse com Deus, e dissesse, poxa Senhor, veio a bênção, e agora a bênção se foi e tal. Mas a mulher, com a atitude dela, levar o menino para o quarto do profeta e colocá-lo ali, ela mostra para mim que ela não se conformou a princípio, simplesmente com o fato de isso ter acontecido. Ainda no seu coração havia uma fé que dizia para ela, isto tem jeito. Porque se eu achasse que não tinha jeito, o que eu faria? Enterraria o menino. Concorda? Morreu, você vai fazer o quê? Você vai enterrar. Morreu, só pode enterrar, não tem mais o que fazer. Porque morre e vou botar na cama no segundo andar. Não. Então ainda tinha no coração dela uma chama que dizia, alguma coisa vai acontecer. E isso, irmãos, a gente chama de fé. Fé. A fé que ela não é baseada no que a gente vê. É a certeza das coisas que a gente espera, a convicção dos fatos que a gente não vê. Essa fé foi o que moveu aquela mulher a botar a criança na cama e não no cemitério. Foi de alguma maneira que não se explica, porque fé não tem explicação lógica, tá? Fé não tem essa explicação, mas tem um exemplo que ficou para mim. Antes de chorar, de se lamentar, de se descabelar, de culpar Deus, ela simplesmente bota o menino ali e diz, eu vou buscar o profeta. O profeta naquele tempo era tido como um representante de Deus. Então ela diz assim, eu vou buscar a Deus. Buscar o profeta era sinônimo de buscar a Deus. E ela então não se conforma e vai simplesmente buscar a Deus. E ela vai buscar em Eliseu. Versículo 22 diz, chamou seu marido, lhe disse, manda dos moços, as jumentas, né, aquilo tudo que a gente já leu, para que eu vá ao homem de Deus e volte. E aí o marido pergunta, por quê, aquela coisa toda, mas qual é a ideia dela? Eu vou buscar a Deus. Deus me deu esse menino. E essa morte não é o fim. Eu vou buscar em Deus uma resposta. Nem que seja aquela, olha, não tem jeito mesmo, vai ter que enterrar, mas eu quero ouvir isso de Deus. Eu quero essa resposta, é de Deus. E ali ela começa a me ensinar também como deve ser a nossa fé na prática, né? Na hora que a coisa aperta. Porque a gente diz muito que tem fé quando está tudo bem. Mas quando está tudo mal, é que a fé realmente vai se manifestar. E aí, ela diz no verso 24, fez abarrodar a jumenta e disse ao moço, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela está determinada, ela diz, você vai e não para por nada que aconteça, porque eu tenho que chegar a Eliseu. Não quero barreiras, eu tenho que chegar a Deus. Não vou me distrair com nada, nada pode me parar. Essa é a fé que Deus quer encontrar no nosso coração, irmãos. A fé que acredita, que não questiona, que faz, que se move, que anda, que vai, mesmo que não seja algo lógico, mesmo que não seja algo plausível, mas ela vai ao profeta e diz, ninguém me impeça de chegar ali. E aí o interessante é o que acontece no verso 26. Quando, lá de longe, Eliseu percebe que vem a mulher, ele diz ao moço, corre lá nela, antes dela chegar aqui, pergunta se está tudo bem com ela, com o marido, com o menino. Veja, Eliseu é profeta. Normalmente Deus revela coisas aos profetas, não revela, irmãos? Os profetas sabem de antemão, mas nem tudo Deus vai revelar aos seus profetas. E agora, nesse momento, Deus não revelou a Eliseu qual a razão da vinda daquela mulher. Tanto que ele manda seu moço perguntar. E aí, queridos, veja, quando no verso 26, corre ao seu encontro e diz, vai tudo bem, teu marido, teu menino, ela respondeu, o que ela respondeu? Tudo bem.
E aí a gente tem que entender aqui uma coisa nessa resposta. Talvez alguém mal intencionado diria assim, ela disse tudo bem, porque ela está praticando a confissão positiva. Eu tenho sempre que dizer que está tudo bem. E se eu disser que não está tudo bem, a coisa vai piorar. Já ouviu isso? A doutrina da confissão positiva, uma das maiores balelas que já inventaram na igreja evangélica nos últimos anos, contrariando completamente os princípios da palavra de Deus, trazendo para o homem a responsabilidade e não deixando com Deus a sua soberana vontade, como se eu, por uma palavra positiva ou negativa, pudesse mudar aquilo que Deus já determinou. Então, amados, essa é uma balela, e ela não está aqui fazendo uma confissão positiva, mas ela está me dando uma lição. Quem é que está me perguntando se está tudo bem? Gease. Mas eu não vim esse caminho todo para falar com Gease. Eu vim esse caminho todo falar com quem? Com Eliseu. Eliseu representa quem aqui? Deus. E Deus não tem intermediário. Deus não tem alguém que vá fazer intermediação entre mim e ele. Então eu vou falar com Deus. Eu não vou falar com nenhum outro. Eu não vou sair por aí espalhando minha vida, meus problemas para qualquer um. Eu vou direto em Deus. Essa é a lição que ela está me dando. Então ela não está fazendo confissão positiva. Não, está tudo bem já, está tudo bem. Mas quando chega na Eliseu, aí ela vai dizer o que está acontecendo. Porque aí ela está falando com a pessoa certa. Com aquele que pode resolver. Qual a lição para mim e para você? Quantas vezes a gente sai por aí contando os nossos problemas para gente que não pode fazer nada. E pior, para gente que ainda vai ficar perturbando a gente. Dizendo, você não tem fé não? Né? Como é que está isso aí? Que negócio é esse? Você está na igreja e essas coisas acontecem contigo, teu filho morre, que negócio é esse? Você não falou que esse filho era benção? Então, amados, atenção, não é para qualquer um, eu não digo que você tem que ficar escondendo, não, também isso é outra superstição, não fala, porque senão vão botar olho grande, nada disso, mas eu estou dizendo, pensa bem para quem você vai falar dos seus problemas, fale para quem realmente você confia, para pessoas de coração como o seu. E fale com Deus em primeiro lugar. Antes de contar para alguém, conte para Deus. Antes de dizer para fulano no telefone, você não sabe o que me aconteceu, onde ficar chorando sua churumela, fale com Deus em primeiro lugar. É uma lição que essa mulher está aqui trazendo para mim. E aí ela vai expor o seu problema realmente para aquele que pode resolver. Verso 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, o que ela faz? Abraçou-lhe os pés, então se chegou Gease para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eliseu diz, olha, Deus não me revelou. Mas quando ela chega, a cena dela chegando com Eliseu, esquece que é Eliseu, que é um homem. Lembra que nesse momento da história, o homem de Deus representa Deus. O que ela está fazendo aqui é como aquela mulher que se atirou aos pés de Jesus, chorando, 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 não dizendo palavras, mas apenas com uma atitude, mostrando toda a dor, toda a amargura do seu coração. Tanto que Eliseu diz, deixa ela. Eu não sei, Deus não me revelou, mas ela não está bem. Tem algo no seu coração. Veja, ela esconde de Gease, mas não esconde de Eliseu. Ela diz, com ele está tudo bem, mas com Eliseu ela abre o seu coração. É com Deus que ela vai abrir o seu coração e colocar tudo para fora. E assim ela age diante do profeta. E aí, queridos, veja o que vai acontecer depois disso. Ela vai dizer ao profeta que ela pediu, pergunta ao profeta, eu te pedi algum filho? Eu não disse, não me engane que vai nascer um filho. E aí, o profeta vai ouvir aquele clamor, aquele lamento naquele momento, de um coração doído, magoado, colocando para fora tudo aquilo que está ali dentro. Eu e você diante de Deus, sem barreiras, sem esconder nada, porque Deus conhece o nosso coração. Até quando nós estamos frustrados com Deus, nós podemos falar com Ele sinceramente
a respeito disso. Ele não vai nos punir por isso. O que revolta o coração de Deus não é um coração quebrantado e sincero, mas é a hipocrisia, irmãos. A hipocrisia é o que revolta o coração de Deus. É eu fingir que sou uma coisa que não sou, eu fingir que tenho um relacionamento que não tenho. Mas quando eu sou sincero diante de Deus, até para dizer a Ele das minhas mágoas, das minhas reclamações, Ele está ali para me ouvir. E o que vai acontecer no verso 30? Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Porque o profeta falou para Gease, no verso 29, cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu não se dispôs a ir a princípio. Ele disse, olha, aqui está o meu bordão, vai você, Gease, e bota lá. E ela disse assim, não, se você não for, eu não saio daqui. É aquela posição de estou com Deus e ninguém serve se não for Deus. Não tem intermediário, não tem quem possa fazer essa mediação. Só eu e Deus. E assim ela se posiciona, não esmorece no seu propósito enquanto não obtém a resposta. E aí o verso 30 vai acontecer isso, eu não vou te deixar. Então, ele se levantou e a seguiu. Agora, Eliseu vai junto com ela. Presta atenção, como eu disse, no comportamento. O que Deus quer me ensinar com essa história? Minha posição, minha perseverança, minha sensibilidade, minha maneira de encarar as mortes, os problemas, minha maneira de buscar a Deus, minha maneira de não usar intermediários, o que Deus quer nos ensinar, minha insistência, minha perseverança. É como Jacó disse, eu não te deixo se você não me abençoar. Atracado ao anjo ele estava. Assim é a perseverança dessa mulher. Eliseu, não adianta mandar Gease com seu bordão. Se você não for, não sai daqui. E aí Eliseu vai e atende o que diz essa mulher. E aí sabe o que acontece? Para a gente terminar, versículo 36 e 37. Então chamou a Gease e disse, chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Como é que saiu essa mulher? Com o seu filho. Vivo ou morto? Vivo. O milagre aconteceu mais uma vez. O milagre mais uma vez acontece na vida dela. Ela foi vitoriosa 2 vezes. Vitoriosa no primeiro milagre, vitoriosa no segundo milagre. Mas entre uma vitória e outra tem um comportamento, irmãos. Não esqueça do comportamento. A gente só quer saber do milagre. A gente só quer saber do resultado final. Mas a gente não quer saber do comportamento do durante. Então a pergunta que Deus vai deixar para a gente responder aqui essa noite é, qual é a atitude que eu quero imitar? Desse marido indiferente ou dessa mulher fervorosa? Qual é a atitude que eu quero trazer para a minha vida? Desse marido que não vê nada, que não liga para nada, que não se mete em nada? Ou dessa mulher que é sensível, que entende, que olha, que vê além das suas limitações e que insiste, que vai, que busca, que tem fé? Qual é a atitude que você quer para a sua vida a partir de hoje? Depende da sua escolha o que vai acontecer no seu futuro. Ao invés de ser indiferente, a Bíblia diz, seja fervoroso. A palavra de Deus diz para a gente, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Seja generoso, sem interesse. Seja perseverante. São lições que Deus está aqui nos fazendo, irmãos, para que a nossa vida seja melhor. Para que os milagres continuem acontecendo e para que a gente continue desfrutando deles. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra e com a direção de Deus. Vamos orar? Meu Deus, Tua palavra nos traz inspirações. Inspirações para a vida, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Tudo nos foi revelado para que a gente viva como o Senhor deseja, Pai.
nada nos foi escondido. Comportamentos certos, comportamentos errados são mostrados na tua palavra, porque o Senhor nos deu o poder de ter liberdade de escolha, liberdade de arbítrio. Quem eu quero ser? Quem eu quero imitar? Qual comportamento eu quero adotar para a minha vida? Pai, tira de nós essa indiferença, Senhor. Tira de nós esse coração duro, Pai. Dá-nos um coração sensível. Dá-nos um coração transformado, Senhor. Transformado pela Tua palavra, pela comunhão contigo. Dá-nos a perseverança da sunamita, Pai. Dá-nos esta atitude de envolvimento, meu Deus, de servir a Deus sem esperar nada em troca. Dá-nos essa atitude, Pai. Há milagres ainda para acontecer, mas há muita coisa para ser mudada na nossa vida. Que o Espírito Santo continue essa obra na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.